Fala galera, bem-vindo ao meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que se chama Raiz de Rejeição. Então chegamos ao capítulo 3, onde o título é Rejeição e a sua percepção, aonde vamos ter a clareza e compreender como que eu percebo e compreendo, começo a perceber que eu tenho raiz de rejeição na minha vida. Basicamente é isso que esse capítulo fala. Mas antes de começar, não se esqueça de dar o seu like, de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos, no grupo da família, do trabalho, da faculdade, da escola. Deixa Deus te usar. Eu não sei como você chegou aqui, mas que você deixe outras pessoas também serem abençoadas através da sua vida ouvindo esse vídeo. Amém? E hoje, mas antes de começar, calma, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, que um estudo sem Ele não é nada. É o Espírito de Deus que traz a cura, é a palavra de Deus que traz o refrigério e que nos ensina. Amém? Pai, entramos na Tua presença nesse dia e queremos Te louvar, Te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, sentados aos Teus pés, Jesus, ouvindo e aprendendo da Tua palavra. Espírito Santo, eu consagro a Ti esse estudo, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ensine e que o Senhor tenha plena liberdade de nos curar, de trazer a clareza onde estamos feridos, de nos fazer perceber aonde, em quais áreas da nossa vida temos a raiz de rejeição e superar assim para a Tua glória. Assim te oramos, aplicamos fé em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos começar. Então, como eu falei, o título é Rejeição e a sua percepção. Priscila, como que eu percebo que eu tenho raiz de rejeição na minha vida? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o orgulho. Pessoas com raiz de rejeição, gente, lembrando que é um estudo, eu vou lendo e desenvolvendo com você. Pessoas com raiz de rejeição não aceitam ser confrontadas porque não sabem separar o seu eu real do seu comportamento. Como assim? A gente precisa entender que somos seres humanos, não fazedores humanos. Quando o texto diz aqui separar o seu eu real do seu comportamento, é entender que o nosso valor, a nossa dignidade não está nas nossas atitudes, nem erros e nem acertos, mas em quem nós somos, em Deus, a nossa identidade que vem de Deus, né? Como eu disse aqui. Porque não sabemos separar o nosso eu real do nosso comportamento. Ainda carregamos a crença de que o nosso valor está em nossas atitudes. Ainda colocamos o nosso valor próprio nas nossas realizações e não em quem somos em Cristo. Quando somos confrontadas por algo que fizemos ou deixamos de fazer, consideramos isso como uma crítica, né? Um ataque pessoal. E ficamos ali, na defensiva, prontas para atacar. E não necessariamente é isso, né? Quando alguém me cobra o meu dever, a pessoa não está me afrontando, ou me criticando, ou me atacando. Simplesmente ela está cobrando o meu dever. Você deveria ter feito isso e você não fez. Entende? Só que muitas das vezes a gente não aceita ser repreendido. A gente muitas das vezes não aceitamos errar. Olha o que eu falei, olha o título, orgulho. Mas não é possível que eu errei, eu faço isso há anos. Não errei. Eu costumo dizer no meu trabalho, só erra quem trabalha. Você pode fazer uma coisa por 1000 anos. Se você naquele dia não estiver muito bem, você pode errar sim, porque somos seres humanos, lembra? Não fazedores humanos. Precisamos entender que o nosso valor não está no que realizamos, mas em quem somos. Por isso também que eu gosto de dizer que a gente não pode colocar o nosso valor na aceitação das pessoas. A gente não pode colocar o nosso valor num elogio, porque pessoas são voláteis. Uma hora estão te elogiando, outra hora estão te criticando, porque muitas das vezes vamos errar e vamos acertar. Entende? É simplesmente isso. Então, precisamos
deixar o orgulho de lado. Poxa, eu errei sim, me desculpa. Ih, eu não fiz tal coisa, eu vou fazer. Entende? E já não levar pra malícia, pra maldade. Por que tá me cobrando assim? Por que tá falando assim comigo? Tá querendo me sabotar? Não, não é nada disso, gente. Muitas das vezes é um feedback ou uma crítica construtiva. Não é um ataque. Você não precisa se armar para atacar de volta. Quem tem raiz de rejeição, muitas das vezes age assim. Tudo entende como um ataque pessoal. Tudo entende como se estivesse te perseguindo, te afrontando, querendo te humilhar ou te sabotar, e não necessariamente é isso. Amém? E quando todos dizem que estamos certos, então nos sentimos certos. Mais uma vez, novamente eu vou dizer, precisamos entender que o nosso valor não está nos nossos acertos, nem em nossos erros, mas em quem somos em Cristo. E como eu acabei de dizer, a gente precisa abrir mão da aceitação dos homens, porque nem todos vão te aceitar. Nem todos estão me aplaudindo porque eu estou aqui gravando. Muitos criticam. Quando eu posto esse vídeo, nem todos vão lá e curtem, nem todos vão lá e comentam. E é normal. Eu costumo dizer que a vida é como um ônibus em movimento. Sobe muita gente, mas também desce muita gente. E está tudo bem. Precisamos tirar a nossa expectativa do ser humano e colocar em Deus. Ele não vai nos aceitar. Jesus já nos aceitou com seu próprio sangue quando morreu naquela cruz por nós. Então, desista de buscar a aprovação externa. Desista de colocar o seu valor próprio nos seus acertos. Porque quando você errar, você vai ficar frustrado e vai demorar muito para você se levantar. Entende? E muito menos colocar o seu valor nos seus elogios. Porque nem sempre vão te elogiar. E quando alguém não te elogiar? Você não vai acreditar no seu valor? Você não vai acreditar que aquele trabalho que você apresentou foi bom o suficiente? Entende? É uma questão de escolha. Precisamos entender que esse tipo de comportamento, que mais uma vez eu digo, que muitas das vezes é orgulho, nos impede de ter relacionamentos duradouros. Porque, na maioria das vezes, né, pessoas não aceitam ser repreendidas ou criticadas, né? E sempre quer estar certa em tudo. No vídeo anterior eu falo um pouco sobre isso mais a fundo. Quer sempre estar certa em tudo, não aceita a opinião do outro, é sempre ela que está certo. E isso impede que relacionamentos sejam duradouros na sua vida, por conta da raiz de rejeição. Sobre um relacionamento amoroso ou uma amizade. Ninguém quer ficar perto da chata. Poxa, a Priscila sempre quer estar certa. Sempre ela nunca aceita a nossa opinião. Sempre ela que está certa. Ela sempre é dona da verdade, entende? Isso faz que relacionamentos venham se acabar. Um grande sinal de maturidade e humildade é aceitar a correção. Quando entendemos nossa real identidade de filhos de Deus, aprendemos a apreciar a correção e aprender com ela. Ou seja, quando a gente consegue separar o nosso eu real, que é a nossa identidade em Deus, do que fazemos, das nossas atitudes, eu consigo ser repreendida sem me sentir diminuída, sem me sentir inferiorizada ou rejeitada. Entende? Eu consigo separar e ter maturidade emocional para entender que eu errei e que eu precisava sim ser repreendida. Quando entendemos que o nosso valor não está no que fazemos, mas quem nós somos. Entende? Por outro lado, nem toda correção pode ser apropriada. Muitas das vezes a gente pode estar até errada, mas a pessoa não sabe te abordar, não tem sabedoria para chegar e te repreender. Um exemplo, pode te humilhar em público, e isso não é legal, entende? Não é assim que Deus quer que corrigimos o outro, né? O nosso próximo, o nosso irmão. Não é sobre isso. Muitas das vezes eu posso estar até errada, mas a forma que eu fui repreendida por terceiros foi errada. E também não podemos, como eu falei lá no início do texto, atacar, estar armada, entendeu? Discutir. Não é isso. O que a gente precisa fazer? Mas é sábio abrir-se para Deus,
colocar em oração e deixar que Ele nos ensine. E é claro, perdoar aquela pessoa que não teve o senso e a sabedoria de te repreender da forma correta. Mas é muito importante, crucial, que você reconheça o teu erro, coloque diante de Deus e deixe que Ele te corrija. Deus coloca a pessoa em nossas vidas com uma perspectiva diferente da nossa e graças a Deus por isso. Muitas das vezes eu entendo de uma forma e o meu marido entende de outra. E o que eu não estou vendo, ele vê. E ele me sinaliza, olha, aqui você entendeu errado. Essa pessoa não quis fazer isso, isso, isso com você. Ela apenas falou dessa forma por causa disso, disso, disso. Entende? E vice-versa. Olha, poxa amor, aqui não foi isso que aconteceu de fato. Você também tem que considerar tal coisa e tal coisa, entende? Então, a própria Bíblia diz, né, que é bom que sejam dois do que um, entende? Então, Deus coloca, sim, pessoas em nossas vidas com uma perspectiva diferente da nossa. E agora falando com as meninas, com nós mulheres, muitas das vezes a gente deixa a nossa mente ir além dos nossos pensamentos e não podemos fazer isso. Muitas das vezes a pessoa teve uma atitude contigo e você fica florescendo na tua mente algo que não é real, levando para o lado mal, levando para a maldade. Por que essa pessoa fez essa brincadeirinha? Ela queria me humilhar, ela queria me diminuir, entende? A palavra diz que assim como imaginou em sua alma, assim ele se torna. Então, nós mulheres somos mais tendenciosas a pensar demais. Lutero disse que os passarinhos podem até sobrevoar sobre as nossas cabeças, mas não pode fazer ninho. A ciência diz que o primeiro pensamento a gente não controla, mas o segundo sim. E a palavra diz lá em 2 Coríntios 4:10 que nós levamos cativo, presa à obediência de Cristo, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo que vai contra a palavra nós devemos descartar. Não deixe a sua mente ir além dos seus pensamentos, porque quem vai estar em apuros é só você. Vamos lá, continuando. Precisamos reconhecer que nem sempre estamos certas em tudo e que precisamos um dos outros, como eu falei. Afinal, duas cabeças pensam melhor do que uma. Outra percepção da rejeição em nossas vidas é tentar dar às pessoas o que eu preciso. Gente, como eu já me peguei nisso, eu vou dar um exemplo da minha própria vida. O meu filho, Theo, ele não tem raiz de rejeição, mas eu já me peguei muitas das vezes fazendo a sua vontade com medo dele se sentir rejeitado. Ou seja, muitas das vezes eu não corrigi o meu filho por medo dele se sentir rejeitado. Só que eu preciso entender que a minha história é uma e a do Theo é outra. O Theo não passou pelos traumas e as rejeições que eu já passei na minha vida, entende? Então eu tenho que saber separar isso muito bem, porque senão eu replico esse trauma na vida do meu filho. E ao invés de dar amor, que amar também é ensinar, amar também é dizer não, eu posso ser permissiva demais com medo dele se sentir rejeitado, que é uma dor que eu ainda carrego. Olha só como uma coisa leva a outra. E estragar o menino. E não é isso que Deus quer. Eu tenho a minha história e o Theo tem a dele. E amar também é dizer não, é repreender. E nem por isso ele vai se sentir rejeitado. Porque o Theo nunca foi rejeitado. Ele não sabe o que é raiz de rejeição. Ele nunca sentiu isso. Entende? Então, pense nisso. Você que também tem filho. Quem tem raiz de rejeição acha que as pessoas pensam e sentem como elas se sentem e procura dar o que ela gostaria de receber, né? Muitas das vezes, quantas das vezes eu já fiz isso, né? Ah, não, eu vou sim sair com essa pessoa que, poxa, ela vai ficar chateada. Porque, na verdade, se fosse ao contrário, eu ficaria chateada. Entende? Aí eu acho que a pessoa sente como eu sinto e não necessariamente. Não, eu vou lá sim, poxa, tadinha, né? Acho que ela vai ficar chateada. Não, eu ficaria. Ela não tem raiz de rejeição. Então a gente tem que parar de olhar os outros a partir da nossa perspectiva ferida. Entende? Então, gente, quem tem raiz de rejeição acha que as pessoas pensam e sentem como elas, né? Como elas se sentem e procura dar o que elas gostariam de receber. Como eu citei o exemplo, né? Ah, não, eu acho que eu vou sim lá com a minha amiga nesse compromisso, porque, poxa, ela vai ficar chateada, né?
Entendeu? Na verdade, eu ficaria chateada e eu acho que ela que ia ficar. Eu preciso entender que nem todo mundo está ferido como eu. Eu preciso ter uma perspectiva diferente da minha perspectiva ferida, da raiz de rejeição. Nem todos vão sentir como eu sinto. E quando a pessoa, né, não recebe o nosso conselho ou um consolo, né? Ah, eu vou consolar essa minha amiga, porque, poxa, ela deve estar muito triste. Não, amiga, tá tudo bem. Aí quando essa pessoa não recebe o nosso consolo ou um conselho, como exemplo, tá, gente? Podemos até nos ofender, mas é como oferecer água e a pessoa não aceitar porque ela não tá com sede. Entende? Então é isso que a gente precisa entender. Começar a olhar o mundo e as pessoas não a partir das nossas lentes da rejeição. Nem todo mundo sente como eu sinto. Nem todo mundo reage como eu reajo. Então eu não tenho que dar o que eu preciso. Entende? A gente tem que saber usar esse filtro, e só quem nos dá é o Espírito Santo. Lembra que enxergamos o mundo como nos vemos? É exatamente isso. Precisamos pedir a Deus que nos dê a percepção correta do mundo ao nosso redor e não a nossa de um coração ferido. E quando se sentir rejeitado em alguma situação, lembre-se de checar a sua percepção e sempre humildade, como eu falei lá no início do vídeo. Poxa, será que não sou eu que estou errada? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Nunca levar para o lado mal. Poxa, essa pessoa de fato quis me ofender. Essa brincadeirinha de duplo sentido. Entende? Será que de fato foi uma brincadeira ou eu que estou levando na maldade? Ou sou eu que estou ferida, estou vendo maldade em tudo porque eu tenho raiz de rejeição na minha vida? A gente precisa entender que estamos operando como uma deficiência emocional. Mas calma, Deus está nos curando. Fica aqui comigo. Continuando. Apenas porque nos sentimos rejeitados não significa que seja realidade. Então temos que aprender a ponderar, colocar diante de Deus e ter a humildade. Poxa, eu tô ferida, eu sou sensível demais, eu me ofendo facilmente. Será que de fato foi só uma brincadeira ou sou eu que estou me ofendendo? A gente precisa ter esse filtro. Eu quero te dar um outro exemplo aqui que está no próprio livro da Joyce. Ela conta um pouquinho de um ano na vida dela, no Dia das Mães. Ela tem 4 filhos e os filhos disseram assim: mãe, nós vamos te levar para almoçar, mas só a senhora e os seus filhos. Não vai nora, não vai neto, nem o papai. Ela: o quê? Vocês não vão chamar o pai de vocês? Mas ele vai ficar triste. Mãe, eu acho que ele não ficaria não, mas se a senhora acha que ele vai ficar, pode chamar ele então. Mas a gente queria passar um tempo só com a nossa mãe. E ela falou assim: tá bem, então vou fazer um teste. E ela chegou pro marido e perguntou: Dave, as crianças estão pensando em me levar para almoçar, só que só eu e eles. Se fosse assim, você ficaria chateado? E ele: não, Joyce, eu vou aproveitar e vou sair para jogar golfe com meus amigos. Adorei a ideia dos meninos. E ela se sentiu petrificada, se sentiu rejeitada. Por quê? Porque ela se sentiria assim se fosse ao contrário. Se os filhos chamassem o pai: pai, vamos sair só nós 5 e não vai ter a mamãe, nem suas noras, não vai ter seus netos, só os meninos, papai e os filhos. Ela se sentiria rejeitada, entende? Então ela queria dar a ele algo que ela precisava. Entendeu a diferença? Ele não sentiu, ele achou a ideia o máximo. Eu vou sair, eu vou fazer outras coisas. Poxa, muito legal a ideia dos nossos filhos. Só que se fosse o contrário, ela se sentiria rejeitada. Então ela pensou que ele que ficaria rejeitado. Entende? Então precisamos aprender a olhar para o mundo e para as pessoas não a partir da nossa dor, mas na realidade da palavra, a perspectiva correta que só o Espírito Santo nos dá. Lembra do exemplo que eu usei aqui do meu próprio filho? Se eu corrigir, se eu fizer isso, se eu bater, ele vai se sentir rejeitado. Não, ele não tem raiz de rejeição na vida dele. Entende? E eu posso replicar, estragar o menino por não o corrigir, achando que ele vai se sentir rejeitado. E isso eu estou dizendo aqui debaixo da ordenança do Espírito Santo, porque foi ele que me deu essa correção.
E eu estou usando isso aqui como exemplo para te ajudar. Negatividade, pessoal. Quando observamos o mundo a partir das lentes da rejeição, nos tornamos pessoas negativas, pessimistas, acreditando sempre no pior de tudo e de todos. Gente, uma característica da raiz de rejeição, quando você percebe que tem raiz de rejeição, esse é um gatilho, a negatividade. Nossa, eu não vou nem fazer, que eu sei que não vai dar certo. Tem uma pessoa na minha família que ele fala assim, eu já tenho que contar com o azar, porque a sorte é muito difícil de encontrar. Eu fico assim, meu Deus, pelo amor de Deus, por quê? Por conta da raiz de rejeição, por conta da orfandade, por ter vivido histórias traumáticas, sempre muita escassez, falta de amor, de proteção, de acolhimento, sempre esperamos o pior. Aí nos tornamos essas pessoas pessimistas, nunca acredita que algo vai dar certo, e negativas. Poxa, ficou legal? Ficou, né? Mas, poxa, aqui ficou ruim, ficou assado. Sempre se concentra no negativo, nunca no positivo. Isso é um gatilho que a pessoa tem raiz de rejeição em sua vida. Pega aí, se está fazendo sentido para você, anota e leva isso para o seu tempo com Deus, seu devocional, e deixa ele te curar. O que é uma pessoa pessimista? Ela acredita que nada pode dar certo para ela. Não vou nem fazer tal coisa porque não deu certo para ninguém, por que vai dar certo para mim? Porque você é filho de Deus. E se você se empenhar, vai dar certo sim. A nossa mente pode ser reprogramada, neuroplasticidade, né? Como a palavra diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela total renovação da sua mente. A nossa mente pode ser resetada e reprogramada da forma certa. Então, se você é essa pessoa negativa, pessimista, que não acredita no seu valor, no seu potencial, em nada, não sabe fazer um elogio de tão negativa que você é, coloca diante de Deus e renova a tua mente com o poder da palavra de Deus. Como eu falei aqui, por causa de experiências traumáticas e dolorosas, passamos a generalizar tudo como algo ruim. Ou seja, não deu certo no passado, não vai dar certo hoje. Inclusive nós mesmos. Não conseguimos enxergar valor em nós mesmos. Não conseguimos nos fazer um elogio, sempre nos depreciando. Isso é raiz de rejeição, gente. Isso é um gatilho que você está ferida. Como esse capítulo que a gente está estudando é rejeição e sua percepção. Quando a pessoa é muito negativa, pessimista, não acredita que nada vai dar certo, é um gatilho para você entender que você tem raiz de rejeição na sua vida. Quando você se concentra sempre no negativo, sempre no ruim, é um gatilho, é um índice que você tem raiz de rejeição na sua vida. Entende? Onde eu parei aqui? Temos a facilidade de sempre esperar o pior e não o melhor. Olhamos e julgamos mal as pessoas, sempre esperando um possível ataque. Gente, Satanás ele é mestre em atacar a nossa mente para nos colocar contra as pessoas. Como eu vivo isso? Do nada vem fulano na minha mente e começa a vir todos os defeitos dessa pessoa, como essa pessoa é difícil, sabe? Como essa pessoa já me maltratou, tentando trazer coisas do passado, tentando de fato me colocar contra essa pessoa, para não enxergar nela as qualidades e os valores, entende? Aí ele faz esse joguinho na nossa mente para vivermos atacando pessoas e não sendo luz, sabe? Mas sendo trevas. Não, que você perceba o ataque de Satanás na tua mente. Todas as vezes que vier um mau pensamento sobre você mesma e sobre alguém, repreenda. E o exercício muito legal é você pensar nas qualidades daquela pessoa. Essa pessoa é assim, mas essa pessoa também é uma bênção. Ela já me ajudou aqui, ali. Essas são as qualidades dela. Entende? Faz o contrário. Porque Satanás sempre vai fazer isso, inclusive com você. Com você mesma. Poxa, eu não sou boa aqui, mas eu sou boa nisso, naquilo outro. E por isso que é importante conhecermos a nossa verdadeira identidade em Deus. Se conhecer em Deus. Por quê? Porque Ele é sua origem. Nós viemos dEle. Então você precisa conhecer o teu valor. Nós somos o melhor de Deus.
criticamos gestos e intenções como algo ruim, como eu dei o exemplo aqui. Talvez a pessoa faça uma brincadeira contigo e você já leva para o lado negativo. Poxa, ela quis me humilhar na frente de todo mundo, ela quis zombar de mim, quis me deixar envergonhada, constrangida. E às vezes só foi uma brincadeira, entende? É uma questão de escolha, é uma questão de escolha. A palavra diz: deixo diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus dá uma dica, né? Um bizu, como os jovens falam: escolhe, pois, a vida. A Bíblia nos diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se forem maus, todo o meu corpo terá trevas. Independentemente do quanto estamos feridas pela rejeição e os nossos traumas, podemos escolher ter uma visão diferente, como eu acabei de falar, à luz da palavra. Ao invés de pensar o mal da pessoa, treina a tua mente para pensar nas qualidades daquela pessoa, no quanto ela já te ajudou, no quanto ela tem outras qualidades, não tem só defeito. É uma questão de escolha, se concentrar no positivo e não no negativo. Precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus, ele habita na luz e não nas trevas. É uma questão de escolha, olhar o lado bom da vida, das situações e das pessoas e de si mesmos. Não podemos esperar o melhor. Se podemos esperar o melhor, por que vamos esperar o pior? Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a hora que chamamos a palavra. Eu estou lendo o livro de 1 Samuel e o filho de Saul, Jonatas, eles vão atacar o povo lá, o exército inimigo, os filisteus. Eles vão atacar esse povo sozinho, 2 pessoas. A palavra diz Jonatas e seu escudeiro. E eu fico assim, gente, o pai dele estava com medo, escondido, Saul, com a sua tropa, milhares, né, de pessoas para lutar ao lado dele, e Jonatas foi sozinho. Sabe o que Jonatas fala para o seu escudeiro? Se Deus é tão poderoso e pode nos livrar, por que não vamos? Mesmo que estamos em minoria, gente, não era 5.000, era milhares de pessoas, como a areia do mar, diz a palavra. E foi Jonatas e teu escudeiro. E ele fala, Deus é tão poderoso que pode nos livrar, nos dar vitória, mesmo estamos em minoria. Mesmo estando só em dupla, ele pode nos dar vitória. Porque quando Deus age, quem é que pode impedi-lo? Amém? Então não importa o quanto estamos feridas e feridos pela raiz de rejeição. Fé, verdade praticada. Podemos escolher andar por fé, podemos escolher andar com a nossa mente pautada na palavra, podemos escolher pensar o bem das pessoas e não o mal. E principalmente, podemos escolher pensar o bem sobre nós mesmos, enxergar os nossos valores, aceitar as nossas imperfeições, entender que estamos em processo de melhoramento, de libertação da raiz de rejeição. Amém? Então, eu vou ficando por aqui. Reflita em tudo que eu falei. Se for necessário, volta ao vídeo, vai pausando, escreve as partes que te chamaram a atenção, que você se identificou, e deixa Deus ser seu Pai. Eu te espero no próximo vídeo. Fica firme aí, que eu fico firme aqui.